Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Mariane. Vamos começar hoje uma outra aula de conhecimentos científicos em ciências da natureza, tá? O tema da aula de hoje é sobre a história da ciência. A gente começa esse assunto hoje e termina na próxima aula, né? Na próxima semana. Antes de começar a aula, eu quero passar alguns lembretes para vocês, tá? Eu quero pedir para quem ainda não fez a atividade da semana passada, que é o preenchimento daquele formulário, daquele questionário sobre vocês, né? Sobre os jovens cientistas aí da turma do primeiro e do segundo ano. Tá? Muito importante eu ter essas respostas para que eu consiga formular umas aulas mais adequadas aí para vocês nas próximas semanas, tá? E outra coisa importante que eu gostaria de falar sobre esse assunto, que talvez não tenha ficado muito claro ainda, que toda aula eu vou passar um exercício, uma atividade no final da aula, tá? Então, enquanto nós estivermos no modo remoto, vai ser uma aula gravada, vídeos, materiais complementares e atividade para a semana. E todas essas atividades, toda semana tem uma atividade que vai ser avaliada, que vai contar como ponto para vocês, tá? Aí no fechamento de bimestre, de semestre, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a essas atividades, porque eu vou estar aqui anotando quem entregou e quem não entregou, tá? Bom, então a nossa última aula foi uma breve apresentação sobre o que é essa disciplina, né, de conhecimentos científicos, sobre a minha trajetória como cientista, né, e, e finalizei então pedindo essa atividade do questionário para eu conhecer vocês, tá? Bom, a aula de hoje então a gente vai falar sobre a história da ciência. Mas afinal de contas, o que é ciência, né? Vamos começar por aí, assim, por destrinchar esse termo, que do latim significa conhecimento. Ciência é conhecimento. Então, por isso que às vezes a gente fala, às vezes sem pensar muito no termo, né? Que fulano tomou ciência de algo, né? Finalmente tomou ciência disso, né? Finalmente tomou conhecimento de alguma coisa, né? Isso no campo científico, então, esses conhecimentos, essa ciência, ela é verificada por métodos experimentais, né? Isso na nossa ciência contemporânea. Então, a partir de uma teoria, se faz uma observação e dessa observação a gente investiga, a gente põe à prova, né? A gente trabalha essa teoria, essa observação até se chegar em um conhecimento científico, tá? Então, assim, se vocês derem uma olhadinha lá no Wikipédia, ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos, tá? Sobre a natureza, então, produzido por uma comunidade de pesquisadores, aquilo que eu falei na aula passada para vocês, né? Assim, nós vamos ser um grupo colaborativo, né? Um colaboratório de ciências, porque, assim, ciência não se faz sozinho, né? Então, esses pesquisadores se utilizando de um método validado, né? Por essa comunidade, né? Discutido por essa comunidade, né? E que dá ênfase à observação, à explicação, né? E à predição de fenômenos do mundo, né? Através da exploração e da experimentação, tá? Então, assim, esse conhecimento científico, ele não vem só das ideias, né? Ele vem muito, assim, e é isso que eu quero deixar frisado para vocês, é que essas ideias passam por uma observação e logo após passam por uma experimentação, certo? Bom, isso a gente vai batendo na tecla aí
ao longo do ano inteiro. Mas quando será que começou essa ciência, né? Essa ciência, a gente pode, por que não dizer que ela começou junto com a história do ser humano, né? E onde, né, milhares e milhares de anos atrás, né, 1 milhão de anos é uma data que se especula, ninguém sabe ao certo quando surgiu o ser humano, né? Mas esse ser humano, talvez a grande descoberta científica que tenha feito, né, e que fez com que houvesse um salto na evolução do humano, foi a descoberta do fogo, né? Antes deles descobrirem como se fazia esse fogo, o fogo era ocasional, através de um raio, ou através de uma grande seca, né, onde o calor fosse tão intenso que fazia algo pegar fogo. Mas depois que, através do método de uma experimentação, o ser humano observou que ele batendo duas pedras numa determinada frequência, numa determinada força, né, ele conseguia produzir por si próprio, né, aquela faísca e gerar, né, uma fogueira, um fogo. Parece muito banal isso, né? Mas essa descoberta, essa primeira grande descoberta, por que não científica, né? Ela proporcionou coisas importantes para o ser humano, como o aquecimento deles, como a proteção dos animais, né? De outros animais predadores do ser humano. Proporcionou também uma preservação maior dos alimentos e talvez tenha sido a primeira fonte de energia dos seres humanos, tá? Então, a partir de uma descoberta, que foi o fogo, várias outras descobertas foram se processando, né? E foram acontecendo em virtude de uma só. E a ciência fala muito disso, né? Quando se faz uma descoberta, a gente consegue avançar para outros campos, né? E consegue evoluir a partir dali, né? E foi o que aconteceu na história do ser humano, né? Alguns milhares de anos depois do ser humano ter o domínio do fogo, ele começou a ter o domínio da agricultura também, tá? Claro que outros fatores ambientais, que eu não vou entrar em detalhe aqui hoje, ajudaram no surgimento do cultivo das plantas para a sobrevivência, né, na agricultura. Lembrem que até antes disso, o ser humano ele era um caçador-coletor, né? Ele era nômade, então ele andava por amplos territórios para encontrar comida. E a partir do surgimento da agricultura, a gente tem uma outra mudança aí no comportamento da humanidade, né? Então, onde o ser humano deixou de ser nômade, deixou de ser viajante, caminhante, para se tornar fixado em determinados territórios. Talvez não ao longo de uma vida toda, mas assim, eles ficavam mais tempo em determinados territórios, o que permitiu que começassem a observar que aquelas sementes começavam a brotar e eles poderiam cultivar. E assim, eles foram, né, experimentando um monte de métodos, um monte de tipos de sementes que eles poderiam ou não conseguir germinar, o quanto tempo isso levava para gerar comida, né? E ao mesmo tempo também eles foram dominando técnicas da criação de animais domésticos, né? Cavalos, gado, galinha, outras aves, né? O que permitiu também para eles uma grande vantagem adaptativa no que se refere à fonte de alimentos, né? Porque criando animais eles não precisavam mais ir caçar com tanta frequência para obter, né, a alimentação a partir da carne. E também eles ganhavam energia no sentido do trabalho manual, né? Você tem relatos bem antigos, né, onde o ser humano já usava os animais para puxar peso, para arar a terra, né? E também foi onde, nesse período, sim, entre 10.000 a 6.000 anos atrás,
onde começou assim o domínio das técnicas da arquitetura, através da construção de habitações, as primeiras navegações. Então, assim, vocês têm ideia que a partir assim de conquistas que hoje para nós é bem banal, como germinar uma semente ou fazer um fogo, né, determinou a evolução do ser humano, tá? Bom, então, passado alguns anos, num período que hoje se estima ser de 6.000 a 3.500 anos atrás, então, esse domínio do uso das ferramentas, da observação dos fenômenos naturais, da exploração dos recursos naturais, já era bem dominado pelo ser humano, né? E isso influenciou na estrutura da sociedade e fez com que essa sobra de alimentos, como é que eu posso chamar? Essa situação mais confortável de saber que na próxima estação você teria uma colheita para alimentar aquela população, né? Fez com que surgissem artesãos e outros tipos de funções sociais onde foi desenvolvido a escrita, né? Uma forma de comunicação, assim, né? O que fez com que houvesse uma transição para um período que os historiadores chamam de período moderno, né? Então, assim, a gente sai da antiguidade e vai para um período moderno em função do domínio das ferramentas e da escrita, né? Já sinônimo da produção de um conhecimento sendo produzido e registrado, né? Então, assim, essas grandes motivações, assim, né, em termos de inovações tecnológicas para o ser humano, né, o fogo, a produção do alimento, a proteção das casas, a energia dos animais, da confecção de ferramentas, né, eles foram, assim, muito importantes para a civilização humana, né, para que se chegasse onde nós estamos hoje, né, nesse período contemporâneo, né? Então, tudo isso também proporcionou o aumento da sobrevivência da espécie humana, né? Então, assim, ganhou uma vantagem em relação a toda a cadeia, né, animal, essa manipulação, né, tipo, essa observação seguida de uma experimentação, né? Certo, pessoal? Acompanharam até aqui? Bom, até então, gente, se vivia uma situação quase mítica, sabe? Sobre as histórias de origem, do ser humano, da Terra, do universo, né? Então, um pouco aqui, eu tô falando questão assim de séculos, alguns séculos após então o desenvolvimento da escrita, surgiu uma corrente do pensamento científico, né? Que na época eles nem eram chamados de cientistas. Esse termo foi criado somente no século XVIII, há cerca de 300 anos atrás, né? Eles eram chamados de filósofos da natureza. Por quê? Né? Porque alguns filósofos dessa época, eles romperam com esses mitos, né? Da origem do homem, do mundo, do universo, e começaram a buscar na própria natureza, né, elementos que seriam assim o arqué, que eles chamam, né, que é a substância que originaria o tudo, né? Então, nessa época, houve assim uma rivalização dos pensamentos que surgiam, né? De um lado, um pensamento dogmático, de outro lado, um pensamento cético, né?
O que é esse pensamento dogmático? É aquele pensamento que coloca as ideias muito superiores ao que se observa, tá? E hoje, né, milhares de anos depois, a gente tem muitos pensamentos dogmáticos na nossa sociedade, tá? Já o pensamento cético, né, é aquele que coloca o que é observado acima, né, das ideias. Hoje eu poderia dar um exemplo do que é um pensamento dogmático para um pensamento cético sobre o formato do planeta Terra, né? Tem muita gente hoje que ainda acredita que a Terra é plana. Isso é um dogma, né? Isso é quando se coloca as ideias, a minha ideia de Terra plana, como sendo superior ao que se observa. Hoje, assim, já está mais do que provado, testado, sabido, né, que se a Terra fosse plana, não haveriam estações do ano, as sombras projetadas, né, seriam sempre do mesmo tamanho. Então, uma série de evidências que mostram, né, que essa ideia está errada, né? Então, já o pensamento cético, ele coloca, assim, o que é observado muito superior às ideias. Então, inicialmente, até se pode ter essa ideia, a Terra é plana. Mas, então, essa corrente dos filósofos da natureza questionaram por que a Terra é plana e foram observar os comportamentos da Terra para verificar, né, para saber daquela verdade. Né? Então, para a ciência, uma teoria é uma ideia, né? Então, mas se determinada ideia, se determinada teoria, ela é comprovada, falsa, através de uma série de experimentos, de observações, né, de métodos, então a gente já não tem mais aquela teoria. Aquela teoria é anulada ou é substituída, ela é reformulada, tá, pessoal? Então, um exemplo de um filósofo bem famoso que viveu nessa época da antiguidade, né, da ciência antiga, foi Sócrates, né, esse barbudinho aí que está aparecendo na tela de vocês. Então, foi na época dele, veja só, 400 anos antes de Cristo, né, seria o que? 2.400 anos atrás, né? Então, que o pensamento científico se consolidou, né? Onde surgiu um conceito de uma prova científica, né? A repetição de um fato observado na natureza. E por ter essas ideias tão diferentes, né? Por estar quebrando esses dogmas da sociedade na época, o Sócrates foi condenado à morte, né? Julgado e culpado por estar desvirtuando a juventude. Veja só, ele estava só testando e provando os fatos, né? E então, assim, o Sócrates foi o famoso autor daquela frase: só sei que nada sei, né? Então, assim, é a frase da pessoa cética, né? Que, assim, a verdade dele, né? Assim, ele quis a doutrina, né? Então, dele era que a mente humana pode não atingir certeza alguma da verdade, né? Então, por isso que ele fala, só sei que nada sei, né? Ele não tem certeza nenhuma da verdade. E para isso, para achar essa verdade, é preciso, então, ter essa prova científica, né? Tá, pessoal? Então, aqui resumindo, antes do século XVIII, né? Então, que a gente pode considerar aí um período já moderno, quase contemporâneo aí, onde a gente tem de fato a origem da ciência da maneira como a gente conhece ela hoje, né? A ciência, ela era um campo da filosofia,
né? Então, ela tem aquela origem lá antes de Sócrates, né? Quando estava em busca desse princípio de todas as coisas do universo, né? Então, durante muitos séculos, a ciência foi discutida pela filosofia, né? E, assim, existem vários exemplos, assim, de como o conhecimento científico foi evoluindo nesse tempo, né? Na área da matemática, na área da astronomia, na área da física, na área da medicina, né? E só depois, mais atualmente, aqui no século XVIII, é que esse termo, que houve essa revolução científica, né? Onde houve essa dissociação da filosofia e da ciência, tá? Então, aqui na ciência moderna, hoje, após o século XVIII, a gente tem um enfoque mais quantitativo, né? Abandona um pouco essa ideia da metafísica, das coisas mais abstratas, do pensamento mais abstrato, né? E, assim, a matemática já está bem avançada, então, para testar essas provas, para desenvolver modelos, né? Para achar um método certo para as perguntas certas, né? Então, essa separação, assim, entre a filosofia e a ciência acaba gerando as ciências naturais, né? Que explicam, que traz o esclarecimento das causas, e as ciências humanas, né? Então, que fazem uma apreensão global, assim, um pensamento sobre um todo, assim, né? Sobre todos os acontecidos e a forma como a humanidade, né? Está onde está. Certo, pessoal? Bom, eu vou deixar aqui para vocês 2 videozinhos bem legal do professor Alain. Até assim um canal interessante para quem quer seguir na internet, que ele escreve esse canal Curso Enem Gratuito, tá? Então, assim, são revisões de vários conteúdos importantes para o ensino médio, né? Para essa prova aí que é bem importante aí para vocês. Quem está no segundo ano já ir testando esse ano, quem está no primeiro ano ir pensando, né? A começar a estudar pensando, né? No tipo de raciocínio que o Enem exige, tá? Bom, enfim, são 2 videozinhos, não são muito longos, não. Um tem 7 minutos, outro tem 9. E então ele vai explicar melhor, assim, essa corrente filosófica dos filósofos da natureza, tá? E aí, para dar a aula de hoje, que vocês têm até semana que vem para me entregar, tá? Que é até quarta-feira, dia 21 de abril, eu quero que vocês pesquisem sobre esses filósofos que foram bem importantes na história da ciência da antiguidade, tá? Que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Quero que vocês aprofundem um pouco mais, né, nessa questão dos filósofos da natureza para compreender como começou essa vertente do pensamento científico, tá? Então, assim, quero que vocês pesquisem e escrevam sobre eles. Pode ser no caderno, pode ser no computador, né? Não precisa fazer um textão, mas, assim, no mínimo 5 linhas, porque em menos de 5 linhas fica muito difícil resumir, né? Que época esses filósofos viveram, o que eles defendiam, né? Porque, assim, eles são contemporâneos da mesma época, né? Ali pelo século 6, 5 antes de Cristo. Mas cada um tinha uma vertente, né? Ou nesse caso aí, Sócrates foi o professor de Platão, que por sua vez foi o professor de Aristóteles. Então, assim, houve, de uma certa forma, uma evolução do pensamento, tá? Aí, ó, muito importante, né? Mesmo para quem é cientista, para quem não é, lembrar de citar suas fontes de pesquisa. O site foi o Wikipédia, se foi o site do blog
do Enem, se foi o site do Infociência, sei lá, tá? É legal vocês colocar ali o que vocês consultaram. Ou se foi um livro que vocês têm em casa sobre ciência, né? Interessante. E aí, vocês vão pegar, né, essa escrita de vocês sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E enviar o arquivo doc, né, feito no Word, feito no bloco de notas, não sei onde vocês costumam escrever, ou então uma foto do caderno, né, não tem problema também, vocês pesquisar na internet e escrever no caderno, me passar uma foto para esse e-mail aqui, professoracientista@gmail.com. Certo, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida também, vocês podem entrar em contato por esse mesmo e-mail, tá? Eu ainda não estou no grupo de WhatsApp de todos vocês, então, por enquanto, vamos se comunicar aqui por e-mail, tá bom? Então, bons estudos e até semana que vem.